Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje temos a Vanessa aqui com a gente. A gente vai mergulhar num livro que, bom, tem causado bastante discussão. AI, Segurança Cibernética e o Futuro da Guerra, do Emerindor. Olá, pessoal. Vamos, nessa análise profunda, né, entender como a inteligência artificial está moldando o campo de batalha moderno. Desde armas autônomas até a radicalização online. É um prazer estar aqui, Júlio. E, nossa, o Erendor coloca o dedo na ferida, né? Uma ferida que muito preferem ignorar, que é a influência da tecnologia, especialmente da IA, nas guerras do futuro. E o mais legal é que ele vai além daquela coisa da ficção científica. Ele traz exemplos, tipo, concretos de como essa transformação já está rolando. Exatamente. Tipo, o livro já mostra a IA como uma faca de dois gumes. Aplicações benéficas e maléficas, principalmente na segurança cibernética. É fascinante como ele explora essa dualidade, né? Por um lado, imagina, a EA pode ser uma ferramenta poderosa para a segurança cibernética. Softwares de segurança, tipo, tão inteligentes que detectam e neutralizam ameaças antes mesmo delas acontecerem. Ou, sei lá, sistemas de treinamento que preparam os especialistas para enfrentar as táticas, tipo, mais avançadas dos hackers. Seria incrível. Sem dúvida. Mas é aquele negócio, né? Essa mesma inteligência pode ser usada para coisas ruins. O Erendor, ele dá o alerta, né? Hackers de grupos criminosos usando a EA para invadir sistemas supermodernos, espalhar fake news com deepfakes super realistas e até criar, sei lá, malwares que se adaptam, fica cada vez mais difícil de detectar. E o pior é que essa corrida, tipo, armamentista tecnológica, ela não tem um vencedor, sabe? Cada sistema de segurança que a gente cria, surge uma ameaça nova, mais sofisticada ainda. Como se a gente tivesse numa esteira, sabe? Que acelera sem parar. A gente se esforça só para ficar no mesmo lugar. O Erendor, ele dá vários exemplos reais para mostrar a gravidade da situação, né? Ele cita o ataque de 2010 aos dados do Google, que muita gente acredita que foi a China, e o relatório da Mandiant, de 2013, que expôs a espionagem, né, de um grupo de hackers chineses roubando segredos de empresas americanas. E, tipo, espionagem cibernética não é mais coisa de filme, né? É a realidade. Governos, empresas, pessoas comuns, todo mundo afetado. E a IA tá no centro dessa nova era da espionagem. Total. O livro mostra como algoritmos, né, vasculham a internet atrás de informação, invadem sistemas e até antecipam os movimentos dos adversários. Parecem tipo exército de hackers invisíveis. E o Igor, ele argumenta que essa batalha cibernética está cada vez mais complexa e imprevisível. Usam a IA para criar campanhas de desinformação, manipular eleições, influenciar a opinião pública. É assustador pensar que a verdade, tipo, virou uma coisa rara, difícil de encontrar. Parece que a gente tá num labirinto de espelhos. Difícil saber o que é real e o que é falso. E aí fica a pergunta, né? Quem está no controle dessa tecnologia? Quem define os limites, tipo, éticos, legais da espionagem? Quem protege a gente dos abusos? O Erendor nos faz questionar o papel dos governos, das empresas, da sociedade. Afinal, segurança cibernética não é só técnica, é política e social também. A gente precisa de um debate global. Leis internacionais, mecanismos de controle e uma cultura de segurança que proteja nossos dados, nossa privacidade. Tipo um novo contrato social para a era digital. Um contrato que garanta nossos direitos, nossas liberdades no mundo conectado e vulnerável. Mas, além da espionagem, o Erendor também explora a influência da IA no desenvolvimento de armas autônomas. Um dos temas, mais polêmicos do livro. Com certeza. Ele nos leva para um futuro que parece ficção, mas está mais perto do que a gente imagina. Ele define, né, o que são essas armas autônomas, sistemas que usam IA para tomar decisões letais sem a gente. E aí ele mergulha nos níveis de autonomia, desde sistemas que ajudam os humanos até os que agem sozinhos. Nossa, é um espectro amplo, né? A gente fica pensando, tipo, nos limites do controle humano sobre as máquinas, principalmente quando a gente fala de vida ou morte. O Lenor traz exemplos práticos de armas autônomas que já estão em uso, tipo drones kamikazes, sistemas de defesa antimísseis. Descreve como funcionam, os pontos fortes, fracos, como estão mudando a dinâmica dos conflitos. Um exemplo, o uso de drones autônomos no conflito entre Armênia e Azerbaijão em 2020. Mostra como essas armas já estão impactando conflitos reais. Aí surge a pergunta, quem é o responsável quando uma arma autônoma causa danos? O fabricante, o programador, o governo. É um debate ético e legal, né? Complexo, sem respostas fáceis. O Erendor dedica um capítulo inteiro para essa discussão. A necessidade de um controle humano significativo, os riscos da corrida armamentista, a dificuldade de responsabilizar os agentes. A gente precisa achar um equilíbrio, né, entre o avanço tecnológico e a proteção da vida. A guerra não pode virar um videogame com as máquinas decidindo tudo. E aí a pergunta que o Erendor deixa, né? A gente vai ser só espectador de uma guerra conduzida por máquinas? Ou a gente vai assumir o controle e garantir que a IA seja usada de forma ética, responsável? Essa é a questão. E aí, para a gente continuar essa discussão, vamos mergulhar no último capítulo da nossa jornada. O Erendor coloca a gente frente a frente com os desafios éticos e legais da IA na guerra. Prepare que agora a gente vai enfrentar as questões mais complexas e controversas da IA, a autonomia das máquinas, os riscos para a vida humana, a necessidade de um controle ético. Até já.
E voltamos para a segunda parte, né, da nossa imersão. A gente continua aqui com AI, segurança cibernética e o futuro da guerra. E agora a gente vai mergulhar nos desafios éticos e legais da IA na guerra. É isso aí, prenda os cintos, porque o Erendor não alivia, não. Ele coloca a gente no olho do furacão, sabe? Questões complexas, controversas. Quem decide quando uma máquina pode matar? Quem se responsabiliza? Dá pra gente simplesmente delegar essa responsabilidade pros algoritmos, sabe? Quando a gente tá falando de vidas. Essa é a grande questão, né? O Erendor, ele defende que a gente não pode simplesmente tirar a responsabilidade moral da gente e jogar para as máquinas. Principalmente quando a gente fala de vida ou morte, essa decisão de usar força letal, ela tem que ser humana. Ele bate muito nessa tecla, né, da necessidade de um controle humano significativo sobre as armas autônomas. E ele fala muito dos perigos de uma corrida armamentista nesse sentido. Imagina país competindo para ter a IA mais letal, sabe? Capaz de destruir os inimigos sem nenhuma intervenção humana. É um cenário bem assustador, né? A gente abre mão do controle da guerra, a gente vai viver num mundo onde as máquinas decidem quem vive ou morre. O Erendor nos coloca para pensar sobre o papel da humanidade nesse futuro. E aí fica claro, né? A gente precisa de leis internacionais para regular o desenvolvimento, o uso dessas armas autônomas. O Erendor vai além e propõe um código de ética para a IA na guerra. Um código que garanta que a IA seja usada de forma responsável, transparente, que respeite a dignidade humana. A ética não é um luxo, né? É um imperativo para que a tecnologia não nos leve para a barbárie. E aí a gente entra num outro ponto, né? Além dos conflitos armados, a IA também impacta a forma como a gente consome informação, principalmente na radicalização online. Sim, o Erendor mostra como algoritmos, inteligência artificial, tudo isso é usado para criar bolhas de informação. A pessoa só vê o que confirma o que ela já pensa, reforça as crenças e, às vezes, alimenta o extremismo. A personalização, né, que era para ser uma coisa legal para melhorar nossa experiência online, acaba sendo usada para nos isolar. A gente fica preso em ecossistemas de informação, não vê outras perspectivas, a polarização social aumenta. E essa fragmentação online, ela contribui para espalhar a desinformação, a propaganda. Fica difícil saber o que é verdade. As fake news se espalham, manipulam a opinião pública, influenciam eleições. Parece que a gente vive em realidades paralelas, cada um com sua verdade. E a IA, em vez de aproximar, acaba distanciando, né? Cria um fosso entre os grupos sociais. É por isso que o Erendor nos convida a questionar essa tal neutralidade dos algoritmos. Quem programa eles? Quais os interesses por trás? A IA é poderosa, mas ela não é neutra. Ela reflete os valores e as intenções de quem a criou. A gente precisa ter um olhar crítico sobre a informação online, né? Buscar fontes confiáveis e ficar atento à manipulação. A educação digital é fundamental. As pessoas precisam aprender a navegar nesse mar de informação de forma consciente. A gente precisa saber identificar as fake news, as manipulações, as bolhas. A liberdade de expressão é importante, mas a responsabilidade também. Na produção e no consumo de informação, para ter uma sociedade democrática, justa. O Erendor nos chama para sermos cidadãos digitais mais conscientes, né? Engajados na luta contra a desinformação. A IA pode ser usada para espalhar mentira, mas também para promover a transparência, o acesso à informação de verdade. Verdade. A responsabilidade por um futuro mais justo, mais equilibrado, onde a tecnologia seja usada para o bem, é de todos nós. É isso aí. E pra gente fechar essa parte, eu queria destacar a importância da ética. Não só na guerra, mas em tudo. A IA tem potencial enorme, né? Medicina, educação, transporte. Mas a gente precisa garantir que essa revolução seja ética. Sim, a ética tem que ser a base para construir o futuro da IA. A gente tem que garantir que ela seja usada para promover o bem-estar da humanidade, que respeite a dignidade, a justiça social, a sustentabilidade. E para finalizar essa segunda parte da nossa imersão, fica o convite para você, ouvinte, pensar sobre o papel da IA na sua vida. Participar desse debate, que é crucial para o futuro da humanidade. E no próximo bloco, a gente continua a nossa exploração. A gente mergulha em outros aspectos da obra do Erendor. Até já. E voltamos, para a última parte da nossa análise. AI, segurança cibernética e o futuro da guerra, do M. Erendor. E depois de explorar os desafios, as preocupações, o legal é que o autor não nos deixa afundar no pessimismo, né? É verdade. Ele mostra um futuro onde a IA é usada para promover a paz, a segurança global. Ufa, né? Dá um alívio depois de tudo que a gente viu. E ele não fica só na utopia, né? Ele traz propostas tipo usar IA para diplomacia preventiva. Imagina só, algoritmos analisando dados, identificando áreas de conflito e alertando os líderes, tipo, olha, cuidado aí, diplomacia urgente. Tipo um sistema de alerta precoce para guerras, evitar que elas aconteçam. Incrível como tecnologia pode ser usada para prevenir conflitos, né? Em vez de só reagir. Totalmente. O Erendor fala do potencial da IA na mediação de conflitos, facilitando a comunicação, traduzindo idiomas, até identificando pontos em comum para acordos de paz, a IA construindo pontes, né, não muros, diálogo, cooperação entre as nações. E ele fala também de tecnologias de defesa não letais, a IA neutralizando ameaças sem matar,
drones com ondas sonoras para dispersar multidões, lasers que desativam armas de fogo. Uma revolução, né? Minimizar os danos, preservar vidas. Seria incrível, né? A IA permitindo a gente resolver conflitos de forma mais humana, a segurança sem matar. E o Egan-Dor vai além. Ele fala da IA construindo um mundo mais justo, sabe? Combatendo a pobreza, a fome, as desigualdades, que muitas vezes são a raiz dos conflitos. Ele acredita na IA como motor de progresso social. É. Justiça social, igualdade de oportunidade. Inspirador, né? O Egan-Dor nos convida a ter essa visão otimista, a IA transformando o mundo para melhor. Mas para isso, a gente precisa usar ela com sabedoria, com ética, com responsabilidade, o bem-estar da humanidade em primeiro lugar. É isso aí. E para a gente finalizar nossa análise de AI, segurança cibernética e o futuro da guerra, fica a mensagem. Vamos nos manter informados, vamos participar desse debate. O futuro da IA está sendo decidido agora. Cabe a cada um de nós garantir que essa tecnologia seja usada para construir um futuro mais justo, pacífico, sustentável para todo mundo. Concordo. A IA é uma ferramenta poderosa. O impacto dela na sociedade depende das nossas escolhas hoje. Conscientes dos riscos, mas abertos às oportunidades. A tecnologia a serviço da humanidade. E com essa mensagem de esperança e responsabilidade, a gente encerra nossa imersão em AI, segurança cibernética e o futuro da guerra. Esperamos que vocês tenham curtido a jornada com a gente. Até a próxima.